Olá amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o IDR. Esse componente aqui é o IDR, interruptor diferencial residual, e também é conhecido como DR. Bom, então o IDR, ou simplesmente DR, ele tem a função de proteger sistemas, sistema contra fuga de corrente. E, consequentemente, ele vai proteger pessoas e também animais contra choques elétricos. Esses choques elétricos aí, eles podem ser provocados tanto por contato direto ou indireto, tá? O contato direto é quando a pessoa ela encosta na parte sem isolação de alguma parte do circuito. Sem isolação, por exemplo, uma emenda mal feita ou uma falha na isolação, e essa pessoa, ou por descuido ou por negligência, ela encosta nessa parte, sem essa proteção, e acaba recebendo uma descarga elétrica. Então isso é um contato direto. E o contato indireto seria, por exemplo, uma geladeira. Se ela tiver alguma falha de isolação no sistema interno dela, e a pessoa encosta na carcaça dessa geladeira, ela acaba levando também uma descarga elétrica. Aí nesse caso seria o contato indireto. Existe uma diferença entre o IDR, a gente não pode confundir isso, é importante. O IDR, ou DR, ele é diferente do DDR. O DDR ele acumula duas funções. O DDR é um outro dispositivo. Ele é um dispositivo que ele tem a função de disjuntor e também do DR, ou IDR. Então, o nosso vídeo aqui ele vai tratar simplesmente do IDR. O DDR é um outro dispositivo. Bom, então aqui falando a respeito dos dados técnicos do IDR, as especificações técnicas dele é o seguinte, são praticamente as mais importantes, são quatro. A primeira é a corrente nominal. Nesse caso aqui, desse equipamento, ele tem uma corrente de 40 amperes. Então isso quer dizer que esse dispositivo ele foi projetado para um sistema que vai trabalhar com no máximo uma corrente de 40 amperes por fase. Então esse é o primeiro dado técnico. O segundo dado técnico é a I delta N. A I delta N, que vem aqui no corpo também do dispositivo, ele indica a sensibilidade do equipamento, desse dispositivo, no caso DR. Aqui, por exemplo, eu tenho um dispositivo com 0,03 amperes. E isso quer dizer que, na verdade, são 30 miliamperes, porque se a gente multiplicar o 0,03 por 1000, isso quer dizer então que eu vou ter 30 miliamperes. Tem outro dado técnico que é a tensão, a tensão nominal, a tensão do dispositivo. Nesse caso aqui a tensão máxima é 400 volts. E o outro dado técnico, no caso, é o modelo, é o tipo de dispositivo. Eu vou poder ter aí dispositivo bipolar, DR bipolar, um DR tripolar ou tetrapolar. Nesse caso aqui, nós temos um DR tetrapolar. A questão da sensibilidade do DR, nós temos aí basicamente dois tipos de sensibilidade. Temos o de 30 miliamperes, que é o caso desse dispositivo, que é mais utilizado para proteger pessoas em ambientes residenciais. E nós temos também o outro mais comum, que é o de 300 miliamperes, que é mais utilizado em indústria, Inclusive serve para proteger sistemas contra incêndios. Uma outra dúvida bem recorrente aí, que surge, uma pergunta aí bem frequente, é o seguinte: a alimentação do DR, ela necessariamente tem que ser feita por cima ou pode ser feita por baixo? Bom, isso aí é o seguinte, vai depender do fabricante. Cada fabricante ele tem uma determinação em relação a isso. Quando o fabricante ele indica, no caso, que a alimentação tem que ser por cima, nós temos que respeitar aí, então, essa orientação do fabricante. A gente tem que fazer, então, a alimentação do DR por cima e a carga por baixo. Quando não existe essa recomendação do fabricante, então eu posso fazer a alimentação entrando tanto por baixo, como é o caso desse aqui, quanto por cima. Não vai fazer diferença nenhuma. Uma outra coisa que é importante é o seguinte: esse DR aqui, nesse circuito que ele foi montado, que ele foi projetado aqui, ele está sendo utilizado como geral do quadro, Ele está sendo utilizado como geral desse quadro aqui. Se foi um projeto que foi feito,
Inclusive, se tivesse o disjuntor estaria fazendo aqui a proteção contra curto-circuito e sobrecarga. Porém, essa proteção nesse sistema, ela já está já está localizada no pavimento DR. Porque aqui eu tenho alimentação entrando aqui por baixo do DR e a alimentação está localizada lá próximo ao medidor de energia. Então, esse circuito que está aqui, esses cabos, eles já estão sendo protegidos pela proteção que está lá embaixo do térreo. E esse DR aqui, nesse caso aqui no quadro, ele vai simplesmente seccionar esse circuito, seccionar os circuitos parciais. Aí numa eventual manutenção ou uma nova instalação, eu vou simplesmente seccionar esse circuito para poder fazer qualquer tipo de serviço aqui. Então ele pode ser utilizado também nesse caso como está sendo utilizado aqui nessa configuração. Não é nenhum erro. Nesse caso ele está sendo utilizado apenas para seccionar o circuito. Bom, então agora eu vou fazer o teste, né? Vou fazer o teste aqui do IDR, o teste de funcionamento. Eu tenho aqui o botão de teste, no qual eu vou fazer esse teste. Aqui eu tenho a alavanca do IDR. E esse botão ele vai constatar se o dispositivo está funcionando corretamente. Então eu vou fazer esse teste agora. Primeiramente eu vou desligar os circuitos parciais. Desligar aqui os parciais, então eu vou fazer esse teste. O teste é feito da seguinte forma: eu simplesmente vou pulsionar aqui esse botão de teste. Então o botão de teste foi acionado, a alavanca aqui ela atuou, então esse DR aqui, isso indica que o IDR está funcionando perfeitamente. Para reabilitar o IDR, eu vou simplesmente acionar novamente a alavanca e o IDR está testado e está habilitado para funcionar. Então esse IDR está funcionando de forma correta. Vou aqui religar os disjuntores parciais. Então está feito aí o teste do nosso DR. Bom, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero aí que você tenha gostado. Não esqueça aí de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você gostou do vídeo também, não deixe de curtir o vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, peço que você faça também a sua inscrição no canal. Então até o próximo vídeo. Grande abraço.